Então, nós estamos dentro da série Inteligência Social, que fala de como é que nós nos relacionamos em sociedade. Então, vocês vão ver o quanto esse tema está ligado a gente entender o que é o narcisismo. Quando a gente fala de narcisismo, vou dar aqui já a referência logo, tá bom? Então, as referências que eu usei é da APA, da Associação Americana de Psiquiatria, e do DSM-5, que é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, tá bom? Então, essas são as referências aqui que eu estou usando, e no meio aqui um texto de uma revista secular também que eu peguei, sobre um texto muito interessante falando da nossa sociedade atual e as características dessa sociedade. Então, vamos lá. Para falar sobre narcisismo, hoje narcisismo é um termo que está um pouco popularizado até, né? E aí eu vou explicar para vocês por que ele está meio popularizado. Porque até um tempo atrás, quem fazia diagnóstico, né? Porque quando eu falo de narcisismo, eu estou falando de um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade narcisista. Dentro da psicologia e da psiquiatria, quando se trata de um transtorno de personalidade, eu estou falando de um desvio padrão, algo que muitas vezes atinge o caráter desse indivíduo. E para a psicologia isso não tem cura, tem tratamento, mas não cura. Mas ao longo aqui nós vamos descobrir que não há transtorno que Jesus não possa curar. Mas hoje se popularizou muito falar sobre narcisismo, quase como se fosse um comportamento padrão. E isso faz algum sentido e eu vou explicar para vocês por quê. Esse DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele teve uma última atualização em 2013, o ano que eu comecei a faculdade de Psicologia. Essa última atualização, em 2013, ela teve participação. Então, quem é que faz a atualização de um manual desse? Uma junta médica, envolvendo psicólogos, psiquiatras, enfim, pessoas da área da saúde que lidam com as questões mentais. E na época, o meu professor da faculdade, ele participou um pouco, ele participou em um determinado momento desse processo de atualização. E ele estava contando para a gente, quando ele foi dar aula sobre o transtorno de personalidade narcisista, que esse foi um transtorno que virou uma discussão acirrada entre a equipe que estava fazendo essa atualização. Por quê? Porque a discussão era: a nossa sociedade está se tornando narcisista. E quando um comportamento começa a se tornar padrão, ele deixa de ser um transtorno. Então, houve muita discussão se ele entraria ou não no DSM como um transtorno. Então, para vocês entenderem por que parece que a coisa não tem mais característica de um transtorno mental, ou seja, de uma doença mental, porque é fato, a nossa sociedade está se tornando narcisista. Então, de acordo com esse meu professor, muito provavelmente, esse meu professor, ele é psiquiatra, com mestrado e doutorado em psicologia. De acordo com esse meu professor, na próxima atualização, provavelmente não teremos mais o transtorno de personalidade narcisista, porque ele entrou para uma linha de comportamento padrão. Pedrinho, põe aquela imagem lá que eu pedi para você separar para mim. Eu quero só ilustrar aqui através de uma imagem, tá? Quando eu falo de um comportamento padrão, tá? Eu posso usar uma escala como essa, tá bom? Então, é como se a linha da normalidade fosse aquele bege mais escuro, ok? Então, tudo que sai da média é como se aquela linha central, ela simbolizasse uma média. Então, tudo que está na média está dentro da normalidade. Saiu da média para menos ou para mais, é caracterizado como doença.
Então isso quer dizer, eu posso estar bem no meio e não correr nenhum risco para mais ou para menos, ou eu posso estar ali, na linha divisória, ok? E aí vocês vão se auto-identificando hoje, quando eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês as características desse transtorno. Mas eu estou falando hoje, em 2024, 11 anos depois dessa última atualização, ainda é um transtorno mental, ok? Então, só para vocês entenderem, tá? Pode tirar, Pedrinho. Só que eu quero diferenciar para vocês também uma coisa que é comum a gente confundir, que é narcisismo e hedonismo. Então, a diferença entre o narcisismo e o hedonismo. O narcisismo é um transtorno de personalidade. E o hedonismo é uma base de pensamento utilitarista. O que significa isso? O narcisismo é um desvio de personalidade. Vocês entenderam agora quando eu falo de um desvio? Eu estou falando daquele desvio padrão? Ele saiu daquele padrão. Todo mundo que está dentro daquele padrão é normal. Saiu, está na linha da anormalidade. Então, ele é um transtorno de personalidade. O narcisismo é um transtorno de personalidade que afeta a forma como uma pessoa pensa, sente, percebe e interage com o mundo. Pessoas com narcisismo têm um padrão de grandiosidade, depois eu vou entrar melhor nisso aqui, falta de empatia e necessidade de admiração. O hedonismo é uma doutrina moral e filosófica. Então, é uma ideia, é uma filosofia o hedonismo, tá bom? Que prega a ideia de prazer supremo, um bem supremo que traz sentido para a vida e existência humana. Foi elaborado na Grécia Antiga e acredita que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são meios para o encontro da felicidade. Então, no hedonismo, eu nego a dor e eu vivo por aquilo que me dá prazer, tá bom? Mas isso é um pensamento, é uma filosofia de vida. Não é um comportamento, mas isso resume a nossa sociedade atual, com uma filosofia de pensamento hedonista e pessoas narcisistas, ok? Estamos caminhando para esse lugar. Qual é a história de Narciso? Porque esse nome veio de uma história da mitologia grega. O mito de Narciso é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. Segundo o mito, Narciso era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, ele acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água, onde via sua imagem refletida. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor assim desse mito. Então, os pais de Narciso, quando a mãe de Narciso, não lembro o nome dela, como deusa e como deus. Quando aquele deus e aquela deusa engravidaram de Narciso, eles foram lá perguntar para os deuses como seria o futuro deles, do filho. E o deus lá diz para eles que o futuro dele seria, que ele teria longos dias, que ele viveria muitos anos, se ele não se deparasse com a imagem do próprio rosto. Então, ele cresceu e tudo, e ele era belo, ele era lindo, ele chamava atenção, e muitas ninfas, mulheres, deusas se apaixonaram por ele, e ele desprezava todas elas, até que uma delas foi lá para um determinado deus e falou assim: eu quero um castigo para o Narciso. E o castigo foi que ele foi levado a ver a imagem dele refletida no espelho. E quando ele viu que era um rio, um rio cristalino, quando ele viu o rosto dele, ele se apaixonou por ele mesmo, e ali ele ficou olhando o rosto dele, e aí ele morreu de fome, não comeu mais nada, e até que ele caiu em inanição naquele rio e virou uma flor. Tem uma flor que chama Narciso. Então, foi assim. Ele é que dá o nome para esse transtorno. E quem foi o primeiro a usar o termo narcisismo? Ele surgiu no final do século XIX, é atribuído a 2 clínicos, tá? Vai ser difícil aqui, peraí, deixa eu tentar me arrumar melhor aqui, porque se eu me perder nessas folhas já era. É atribuído a 2 clínicos, Havelock, Elise e Paul Hack, e ele usou o termo em 1898 para descrever uma forma de sexualidade baseada no próprio corpo do indivíduo.
O conceito de narcisismo foi adotado pela psicanálise e foi desenvolvido por Freud no seu livro sobre o narcisismo, uma introdução publicada, que foi publicado em 1914. Então, a psicanálise é que trata muito do narcisismo e é base dessa abordagem psicológica, tá? Freud acreditava que o narcisismo existe quando a libido está direcionada para si próprio. Isso quer dizer o quê? O desejo está direcionado para si próprio. Ele desenvolveu esse conceito de narcisismo na época, com base em observações sobre a esquizofrenia, a vida mental das crianças e dos povos primitivos. Então, o narcisismo é um conceito na teoria psicanalítica, mas para a Associação Americana de Psiquiatria ele é um transtorno, tá? Pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm dificuldade para regular a autoestima. Eu quero que vocês guardem isso, que isso vai fazer total sentido para quando a gente for para o contexto bíblico, tá bom? Do transtorno de personalidade, desse comportamento narcisista. Dificuldade para regular a autoestima. Então, nós sabemos, hoje se fala muito em autoestima baixa e autoestima alta. Então, esse indivíduo ele tem dificuldade de regular essa autoestima e eles precisam de louvação e afiliações com pessoas ou instituições especiais. Eles também tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade. É uma condição mental em que a pessoa tem um senso inflado da sua própria importância, ela acha dela mesma muito mais do que ela é, sente-se merecedora de privilégios, tem falta de empatia pelos outros e uma necessidade, profunda necessidade de atenção e admiração. Mas por trás dessa máscara de extrema confiança está uma autoestima frágil, que é muito vulnerável à crítica. Uma pessoa narcisista não suporta ser criticada. Lá em 2013, depois dessa atualização, a medição mostrava um padrão de 1 a mais para homens. Hoje eu acredito que isso mudou. Está muito comum, eu vejo isso no consultório, né, nas minhas leituras que eu faço da sociedade, que hoje me parece ou está igual ou está maior o número de mulheres com transtorno de personalidade narcisista. E eu creio, numa leitura assim bem sem intenção nenhuma de medir nada, eu creio que isso tem a ver com o fato dessa mulher estar se tornando cada vez mais empoderada, estar assumindo esse lugar de poder. Então, isso traz como consequência o transtorno de personalidade narcisista. Então, eu creio que esse dado já mudou. É muito comum durante a adolescência encontrarmos traços narcisistas, mas não significa que o adolescente vai desenvolver o transtorno. Por quê? Porque nas fases de desenvolvimento, principalmente na adolescência, o que acontece com o adolescente quando ele vai alcançando a vida adulta? Ele precisa se autoafirmar muito. E nesse processo de autoafirmação, que faz parte da construção de identidade, é comum você perceber traços narcisistas, mas dentro dessa fase, isso ainda está dentro da normalidade. Narcisistas, eles têm dificuldade em lidar com envelhecimento e suas consequências, principalmente limitações físicas e profissionais originadas desse processo natural do ciclo da vida. Eles têm dificuldade, então, de lidar com o envelhecimento, por isso que eu acho que atingiu em muito as mulheres, porque nós estamos vivendo já há algum tempo uma era de procedimentos estéticos como nunca houve antes. Então, isso revela o quê? Essa dificuldade de lidar com o envelhecimento. E há uma dificuldade também em lidar com o fato da tua capacidade de resolver problemas, de trabalhar e ir diminuindo. O narcisista tem muita dificuldade com isso. Critérios para diagnóstico. Então, você vai pegar aí o teu celular e vai começar a ticar. Se você tiver 5 ou mais desses sintomas, você tem transtorno de personalidade narcisista. Então, faça aí o seu autoexame, ok? São 9. Se você tiver 5 ou mais, se você tiver 4, você está ali, ó, quase, né? Mas vamos lá então. 1.
tem impressão de que é uma pessoa grandiosamente importante. Exemplo, ele aumenta os seus talentos e conquistas, quer ser validado como superior, sem motivos para isso. 2, se preocupa com fantasias como poder, brilho, beleza, amor ideal e sucesso sem limites. Crê ser um ser único e especial, o 3, do qual só pessoas ou instituições especiais ou com condições elevadas conseguem compreendê-lo ou estarem associadas a ele. Possui necessidade exagerada de admiração. 5, acredita ter direitos. Exemplo, espera irracionalmente que os outros o tratem de forma especial ou que ajam e concordem sempre com as suas expectativas. 6, falta empatia. Resiste em legitimar ou se identificar com as necessidades e os sentimentos das outras pessoas. 7, exploram em suas relações interpessoais. Exemplo, tirar vantagem de outras pessoas para conseguir seus objetivos. 8, sente inveja dos outros com frequências ou crê que os outros sentem inveja dele. 9, apresentam comportamentos ou ações insolentes e arrogantes. Aí eu já quero dizer para você. Quem faz o diagnóstico, já contei isso para você, quem faz o diagnóstico deveria ser o psicólogo e o psiquiatra, certo? Mas hoje a gente tem o Google, certo? Então eu já quero dizer uma coisa aqui interessante para vocês. Eu vou destrinchar essas 9 características e mostrar algumas peculiaridades, tá bom? Porque lembra, o que aconteceu? O Narciso, ele viu a imagem dele refletida naquilo que simbolizava um espelho, certo? Então, o que é comum no narcisista? O que é comum? Quando ele olha para as características do outro e que ele está lá no Google procurando todas as características de um narcisista, é porque ele acredita que ele está diante de um narcisista, certo? Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem que já fez isso, um monte de gente vai levantar a mão. Hoje está bem comum, eu quero saber se eu estou lidando com um chefe narcisista, com uma mãe narcisista, com um pai narcisista, enfim. Só que o que acontece? É bem comum a pessoa que vai buscar esse diagnóstico para o outro estar vendo ela mesma. Porque é a imagem dela refletida nesse espelho. Então, o narcisista vai enxergar com muita habilidade no outro características que são suas. E ele vive uma negação com relação a isso. Então, cuidado se você está saindo por aí diagnosticando narcisista, talvez o narcisista seja você, tá? Então, vamos lá. Características para o diagnóstico. Os narcisistas rotineiramente exageram as suas vitórias e capacidades. No 1, eles pressupõem que outras pessoas dão o mesmo valor ao seu esforço e às vezes são pegos de surpresa por não serem vistos ou elogiados como gostariam ou mereciam. Então, você vai lá, você faz uma excelente apresentação, eu estou aqui. Ai de quem não vier dizer para mim que a minha pregação foi maravilhosa. Meu marido, pelo menos, tem que dizer, entende? Então, você faz e você espera o elogio e o reconhecimento. Geralmente está oculto no exagero fantasioso de suas próprias conquistas a desvalorização da colaboração dos outros. Então, além de eu esperar ser reconhecido, eu normalmente não consigo reconhecer quem me ajudou a chegar onde eu cheguei. É bem comum. É como se eu tivesse chegado onde eu cheguei sozinho, sem ajuda de ninguém. No 2, eles se preocupam com fantasias como poder, beleza, amor ideal e sucesso sem limites. Eles podem remoer pensamentos de privilégios e admirações. Então, tá vendo? Tá no pensamento dele. Pensamento de que ele deveria ter alguns privilégios, de que ele deveria ser admirado, de que as pessoas não estão dando o devido valor para ele no devido tempo. Eles se comparam positivamente a pessoas privilegiadas ou famosas. Acreditam que são únicas, superiores e especiais. E esperam que outras pessoas também percebam isso. No contexto evangélico, fica fácil ser um narcisista. Mas Deus me fez de forma única. Ele me entende, Ele me compreende. É tudo sobre como eu funciono, quem eu sou.
3, podem crer que só são compreendidas por pessoas especiais ou com condições elevadas, as quais só devem se relacionar com elas, lhes qualificando como perfeitas, únicas e abastadas. Isso aqui é ótimo, gente. Um narcisista, quando ele vai se relacionar com alguém, se ele percebe que aquela pessoa tem alguma importância, como é que ele começa se relacionando com essa pessoa? Enaltecendo essa pessoa. Meu Deus, você é maravilhoso. Meu Deus, você prega maravilhosamente bem. Meu Deus, como você é linda. Meu Deus, como teu rosto é lindo. Meu Deus, você é maravilhosa. Ele elogia excessivamente. É a forma dele se conectar com aquela pessoa. Se essa pessoa cair na armadilha, começar a dar os elogios de volta, não contrariar, isso se desenvolve que é uma beleza. Então ele agrada para vincular, porque ele está esperando receber isso em troca. A idealização do valor que ele acha que as pessoas com as quais ele se relaciona têm, são um espelho da sua própria autoestima. O que ele está ressaltando não é a tua beleza, é a beleza dele. É dele que ele está falando e ele quer que você reconheça toda essa beleza e todas essas habilidades que ele tem. Tá? Eles querem ser atendidos por profissionais que são os melhores, se associarem às instituições que são as mais qualificadas no mercado, e eles podem desqualificar pessoas que os desapontem, mesmo que sejam as melhores. Então ele quer se conectar com quem é muito bom, mas se essa pessoa não aceitar, o que ele faz? Não serve mais. Aí ele vai no médico piorzinho mesmo, aí ele vai na psicóloga piorzinha, aí ele muda de igreja, aí ele muda de trabalho, porque aquele chefe não compreendeu. Meu chefe era narcisista, vou para outro. É assim que ele faz. Então ele vai fazendo esse jogo. Por quê? Porque ele está espelhando nessa relação. Esses indivíduos constantemente necessitam de atenção e admiração em excesso. Eles possuem uma autoestima muito frágil, se preocupam muito com o que os outros pensam sobre ele e se eles estão se saindo bem. Esperam que a sua chegada seja comemorada, procuram elogios com frequências e é comum tentarem seduzir. No 5, é perceptível que eles possuem a impressão de terem direitos através de seus desejos irracionais. Esperam que as pessoas os sirvam e ficam indignados quando isso não ocorre. Como assim você não foi me visitar? Como assim você não me ligou? Como assim você não me mandou uma mensagem? Como assim você não fez isso? São pessoas que o tempo todo elas estão colocando o outro numa posição de que elas precisam ser servidas. O tempo todo. E elas vão ficar indignadas se você não corresponder àquilo que elas estão esperando de você. Podem ser suas prioridades, são demasiadamente importantes a tal ponto que os outros o tratarão de forma diferenciada. Podem crer que não precisam esperar em filas e perdem a paciência quando as pessoas não lhe ajudam em suas tarefas tão importantes. Como assim? Você não está vendo aqui? Gente, outra coisa. Tem como não ter nenhum traço narcisista? Não, não tem como. É uma condição humana, ok? Todos nós lidamos numa certa medida com essas questões. É que quando sai da linha da normalidade, é que se torna um comportamento doentio. Mas todos nós, em algum momento, lidamos com essas questões, ok? Todos nós. Não há como fugir disso. É uma condição do humano. O problema é quando isso sai da linha da normalidade. Normalidade, dizendo aqui, dentro disso que estamos estudando, tá bom? A ausência de empatia e de sensibilidade perante a vontade e necessidade dos outros, somadas a esse sentimento de que possui mais direitos do que os outros, pode acabar se tornando um abuso inconsciente ou consciente. Então ele pode agir de forma completamente inconsciente, ele não sabe que está fazendo isso pode acontecer, mas também pode ser de forma consciente. Desejam receber qualquer coisa que eles queiram ou necessitam, mesmo que isso desagrade, irrite ou magoe os outros. Esperam demasiada dedicação dos outros, podem explorá-los sem se importar,
Tendem a manter relacionamentos amorosos e amigáveis apenas com pessoas que lhe pareçam favorecer os seus propósitos ou que aumentem a sua autoestima. Comumente se apropriam de benefícios, privilégios e recursos exorbitantes que acreditam por achar que são pessoas especiais. Nos indivíduos narcisistas, no 7, é comum haver a falta de empatia, além da dificuldade de identificar e legitimar os sentimentos e as vontades e vivência das outras pessoas. Então, há uma dificuldade de fazer isso de forma honesta. Vocês entenderam? Quando ele está fazendo isso demasiadamente, ele está falando dele mesmo. Então ele cria uma falsa impressão que ele está valorizando o outro, mas na verdade ele não está. Ele está valorizando ele mesmo. Ele às vezes não percebe que os seus comentários ferem as pessoas, quando reconhece os sentimentos, as necessidades, ou as vontades ou as fraquezas. Quem se relaciona com narcisista comumente encontra frieza emocional e falta de reciprocidade. Eles sentem invejas dos outros e com frequência dizem que eles que são vítimas de inveja. Todo mundo sente inveja de mim. É dessa forma que eles analisam. Desvalorizam grosseiramente a participação de outras pessoas, principalmente se elas forem reconhecidas ou elogiadas pelo que fizeram. Então ele está num grupo, lá na sala de aula, tá? E aí ele está num grupo de trabalho e a colega é elogiada por uma parte que ela desenvolveu no trabalho. Ele se sente completamente ofendido. Como assim ela foi elogiada e eu não fui? Como assim ela ganhou o presente e eu não ganhei? Como assim fizeram para ela e não fizeram para mim? Ele está sempre se colocando nessa posição. Apresentam comportamentos e ações insolentes ou arrogantes. Desdenham das pessoas e são frequentemente snobs. Podem reclamar da estupidez, por exemplo, de um garçom estabanado. Sabe aquela pessoa que está no restaurante e ela excessivamente acha um motivo para reclamar? Meu Deus, como assim você derrubou aqui a comida? Meu Deus, essa comida está fria, você não percebeu? Porque as pessoas estão ali para somente servi-lo e de forma adequada. É desse jeito. Características associadas que contribuem para o diagnóstico. Isso aqui é muito importante. A fragilidade da autoestima dos narcisistas os torna sensíveis a fracassos e críticas. Eles não sabem lidar com frustração e crítica. Críticas os fazem se sentir humilhados, embora eles tentem disfarçar. Gente, isso aqui é o pulo do gato. Eles podem reagir furiosamente com o desprezo ou desafiando os outros. Mas eles também podem reagir apenas saindo daquele lugar e se tornando introvertido, causando uma falsa imagem de ser uma pessoa humilde. Então ele pode não te dar uma resposta, ele não gostou do que você falou, aí o que ele faz? Ele se retira dessa relação e ele dá uma falsa impressão de humildade. Isso é muito característico do narcisista. E aí a pessoa que está sendo vítima nessa relação, ela passa a se sentir mal. E mantém essa relação com o narcisista. É como se ele batesse e assoprasse. E aí quando ele sai, quando ele de forma introvertida, ele passa essa imagem de falsa humildade, ele faz com que o outro se sinta mal. Entende? Então ele pode, e isso é sutil. Isso é bem sutil. Porque isso encobre e resguarda a sua grandiosidade. Então ele está dizendo assim: esse lugar não é para mim, essas pessoas não são para mim. Porque ele está olhando tudo com um olhar, a régua dele é muito elevada para identificar defeitos. Defeitos, porque é o jeito que ele tem de sair de fininho. Se ele escolher essa estratégia, dependendo do temperamento, essa é a estratégia que ele vai usar. Ele vai falar: não, estou saindo dessa relação, estou saindo desse lugar, porque esse lugar não serve para mim. No fundo, o que ele está dizendo é isso: ele é superior àquelas pessoas, ele é superior àquela situação, ele é superior naquela situação, mas ele está comunicando isso bem quietinho, dando uma falsa impressão de humildade. O transtorno de personalidade narcisista pode estar atrelado a transtornos por uso de substâncias, principalmente a cocaína,
transtorno de personalidade borderline, histriônica, paranoide, antissocial, casos de anorexia nervosa, pode estar ligado à bipolaridade. Gente, tudo isso que eu estou dizendo aqui não sou eu, tá bom? É o DSM. Eu só estou traduzindo para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, tá? Então, quem faz o diagnóstico? Deveria ser o psicólogo e o psiquiatra, mas hoje tem o Google, ok? Então, hoje tem o Google. É muito comum eu receber pessoas que me dizem assim, eu estou aqui porque fulano, na minha relação, é narcisista, isso está me dando. Então, é muito comum a pessoa já vir com o próprio diagnóstico, tá? Aí, ok. Se você for minha paciente e você me perguntar, então você já sabe, psicólogo sabe diagnosticar? Sabe. Eu sei diagnosticar? Sei. Eu percebo os transtornos? Percebo. Se você vier me perguntar, e aí, Márcia, eu tenho transtorno? Se você for minha paciente, eu vou te ajudar a avaliar tudo isso com bastante cuidado. Se você não for minha paciente, eu vou te perguntar, por que você está me fazendo essa pergunta? Né? Então, não é bem assim para eu dar um diagnóstico, ok? Você tem que ir lá no consultório. E aí, já falei para vocês dessa curva da normalidade, que é bem importante vocês entenderem, para vocês poderem compreender onde é que vocês estão, onde nós estamos dentro disso, tá? Gente, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fiz a faculdade, eu tive a minha amiga, minha melhor amiga da faculdade. Quando a gente começou a estudar os transtornos, a gente passou 2 anos da faculdade estudando transtornos com esse professor mega excelente, PhD, maravilhoso. A gente teve um excelente... Quando ele começava a falar dos transtornos, eu sentava atrás da minha amiga. E aí, de repente, quando ela olhava para mim, ou eu cutucava ela, ela já sabia. Ela só olhava para mim assim, e aí, quantos você ticou? Falei, meu Deus, eu tô quase lá. Porque é óbvio que você se identifica. Tinha dia que a gente saía deprimida. Eu comentava bastante isso com você, lembra, amorzinho? Eu falei, meu Deus, hoje eu me identifiquei com todos os transtornos. Eu tenho todos. Tudo aquilo lá está na minha mente. E aí eu e a minha amiga, a gente brincava uma com a outra, e aí eu falei, não, e eu ia anotando, porque eu precisava levar tudo aquilo para minha psicóloga, tá? Então, esse processo de autoconhecimento é bem importante. E daí, eu vi, tá bom, um texto hoje, que é desse ano, de agosto de 2024, que saiu na revista Instituto Humanitas da Unicinos, um autor... não anotei o nome dele aqui, falando sobre a sociedade narcisista. Eu vou ler só um pedacinho para vocês. Ele disse assim, olha, se Narciso tivesse vivido hoje, em vez de mergulhar na água, ele teria se chocado com o vidro de uma tela. Eu gosto de trazer esses textos, gente, porque não é pastor, não é crente falando, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas isso é papo de igreja. Não, é alguém aí, aleatório. Se Narciso tivesse vivido hoje, em vez de mergulhar na água, ele tinha chocado com o quê? Com o vidro da tela do celular. O narcisismo é um dos traços dominantes na sociedade de hoje. A reportagem é de Esther Penas. Ela está falando sobre um cenário de uma sociedade narcisista na Espanha, tá? E ela diz que desde a antiguidade, um mito nos alerta para as consequências letais de nos contemplarmos excessivamente. Narciso e o seu amor mortal por si mesmo. Ela traz um dado muito interessante. 95 milhões de fotografias são carregadas no Instagram todos os dias, segundo dados da própria rede. Muitas delas, como acontece em outras plataformas, são relatos sem a menor importância. Eu comendo nesse restaurante, já publiquei. Eu com a minha melhor amiga, também. Eu e meu cachorro, não tenho cachorro. Eu sozinho, também. O eu, em minúscula, eu lá, né, publicando minha neta, acho que é o que mais tem ultimamente. Se tudo que fazemos é suficientemente importante para ser partilhado no cyberespaço, nada o é. Olha que interessante. Se tudo que eu faço tem uma importância tão grande de ser compartilhado, quer dizer que nada do que eu faço
é tão importante assim para ser compartilhado. Ela usa o termo que nós nos tornamos empreendedores de nós mesmos. Há um tempo atrás, não sei se o pastor Eduardo e a Melina vai lembrar, eu usava o termo que a gente virou paparazzi de nós mesmos, lembra? Eu falava muito isso para os adolescentes e jovens. Eu falava, meu Deus do céu, depois das selfies do celular, a gente virou paparazzi da gente mesmo, né? Não precisa mais de alguém me seguindo para eu virar famosa. Eu mesmo acho que eu sou famosa pelo número de seguidores que eu tenho e vou lá postando a minha vida, né? E aí eu começo a me achar, e a gente tem que lidar com isso. Começamos a nos vender, a nos promover, porque o narcisismo é dar para ver e fazer-se ver. Essa imagem que projetamos cultua a academia, sorriso forçado, tratamento estético, a escravidão da moda e consome experiências com ansiedade bulímica, exposições, filmes, séries, viagens, gastronomia. O mercado da beleza na Espanha, movimenta 9,25 bilhões de euros. Acho que no Brasil não é muito diferente disso. O corpo como símbolo, como mais valor social, como embalagem, como design publicitário. Olha só o que os psicólogos estadunidenses, eles disseram num texto, A Epidemia do Narcisismo. Eles compararam a origem do narcisismo a um banquinho de 4 pernas. Eu achei isso muito interessante. Uma perna desse banquinho, a educação permissiva em que cada um aprende a ocupar o seu lugar sem se preocupar com os outros. Lembra? Acho que na última pregação aqui eu falei sobre a educação permissiva, do quanto ela é danosa, tá? Então agora não sou eu falando, é uma outra pessoa falando. Então, a educação permissiva. A segunda, a cultura da celebração instantânea. A terceira, a internet e as redes sociais. E a última, o consumo e o dinheiro fácil, que levam a pensar que todos os sonhos podem se tornar realidade. Adquire dimensões tão desproporcionais que nada além de si mesmo importa. A verdadeira tragédia de Narciso, achei demais isso aqui. A verdadeira tragédia de Narciso não é que ele tenha se apaixonado por si mesmo, mas é que ele não veja o outro. Por quê? A Bíblia diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia, ela não retira de nós o princípio de que nós devemos nos amar, de que nós nos devemos reconhecer com os nossos dons e com as nossas habilidades. A Bíblia não nos tira isso. Então o problema não é essa autoimagem que temos de nós mesmos ou essa perspectiva que temos de nós. O problema é que nós não olhamos mais para o outro, ou melhor, olhamos para aqueles que concordam com a gente o tempo todo. Porque quando ele deixa de concordar, ele não serve mais. O outro se torna um objeto que ele usa ao seu bel prazer, deixa de vê-lo como um igual, como um ser humano. E isso tem consequências terríveis. O egoísmo feroz desdenha o amor e os vínculos sociais. Impossibilita o estabelecimento de laços com os outros, pois se nada fizer falta, não no sentido da necessidade, mas da ausência de algo, pouco espaço resta para o vínculo e o amor para com os outros. Gente, olha que interessante. Esse texto que não está na Bíblia e parece que foi tirado da Bíblia, diz, sabe qual é o antídoto? Nesse texto está dizendo que o antídoto é o amor. Freud disse isso, que o amor cura todas as coisas. Freud disse, a cura vem pelo amor. E essa escritora está dizendo a mesma coisa, o amor é o antídoto. O narcisismo como patologia foi descrito por Freud. Uma coisa é a autoestima ou um narcisismo saudável. Ela coloca como um narcisismo saudável, eu gostei dessa expressão também. Essa visão benevolente de si mesmo, graças à qual os próprios talentos podem ser exibidos e que se consegue com a atenção e o carinho dos outros. E outra coisa muito diferente é o narcisismo. Uma relação consigo mesmo exagerada e patologicamente sobrecarregada. E o narcisista, ele é alimentado nessa doença por ele mesmo e pelo outro que aceita estar nessa relação. Porque a partir do momento que você se relaciona com um narcisista e você decide não mais estar nessa relação, você não servirá mais para ele. Ele te descarta do dia para a noite. Aí você vai identificar a falta de empatia que é descrita no transtorno. Porque é tudo sobre
ele. Os narcisistas se sentem como seres excepcionais, importantes e únicos, mas a verdade é que somos isso apenas para quem nos ama. E amar é ir ao encontro do outro. Se alguém permanecer fechado em si mesmo, não haverá possibilidade de qualquer relação, nem afeto verdadeiro. Construir relações leva tempo. Gente, como eu digo isso? Construir relação leva tempo, investimento, conserto, tem que perdoar, tem que pedir perdão, tem que fazer conserto. É isso que constrói uma boa relação. E Bauman, pastor Marcos citou ele aqui também nesses estudos, ele nos lembra que o compromisso é necessário para que uma relação dure. É necessário. Gente, para que uma relação dure, eu vou precisar enfrentar esses momentos em que a coisa não sai do jeito que eu queria. Eu já citei esse exemplo aqui nas mulheres um monte de vezes. Agora vou citar na frente, ele já me ouviu falando. Vou estar na frente do meu marido. Eu nunca vou me esquecer quando eu estava num processo muito dolorido, tendo que sair de algumas situações em que eu me via como vítima, em que eu me colocava como vítima, quando o vitimismo era a minha bandeira. Tenho certeza que teve um dia que o Marcos se encheu disso. Agora eu vou falar Marco porque estou falando do meu marido. O Marcos se encheu disso. Eu tenho certeza que ele se encheu. Ele falou, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Não dá mais para eu tolerar esse narcisismo de vitimismo aqui, não dá. E ele falou para mim, Márcia, eu preciso te dizer uma coisa bem séria. Ele falou olhando bem para mim. Ele falou assim, você precisa entender que o mundo não gira em torno do teu umbigo. Nem tudo é sobre você. Levei um soco no meio do estômago, com vontade de voar no pescoço dele e matar ele. Você não me entende, você não entende a minha dor. Só que naquele momento, eu não sei se ele vai lembrar, aquilo foi um choque de realidade tão grande, tão grande, tão grande, que eu calei. Eu calei. E graças a Deus eu vinha num processo de oração, de terapia. Eu estava levando burdoada tudo quanto é lado. Era terapeuta falando que o mundo não girava ao meu redor. Era terapeuta dizendo que eu era pesada. E eu pesada, o dia que eu cheguei para o Marco e perguntei para ele assim, escuta, eu sou pesada? E ele virou para mim e falou assim, quem falou isso para você? Com um tom assim, quem teve coragem de falar isso para você? Eu na hora entendi que era verdade. Mas, meu Deus, eu sou pesada. Bora lá, como é que fica leve? Bora lá, como é que fica leve? Entende? Mas pessoas narcisistas não chegam nesse nível. Elas não chegam, a não ser que elas sejam curadas. E aí Jesus cura. Jesus cura o transtorno. Mas você vai precisar sair dessa condição. Você vai precisar sair desse modelo de relação para que você possa ser curada. E a intolerância à frustração tem a ver com o narcisismo. As sociedades em que os cidadãos são estimulados não a satisfazer as suas necessidades, mas a consumir, alteram a percepção do ego, gerando um mundo de espelhos. Uma cultura cujo eixo é o consumismo entroniza o narcisismo, mas não porque nos torna ambiciosos e autoafirmativos, mas porque nos torna fracos e dependentes, porque mina a confiança na nossa própria capacidade de compreender e modificar o mundo e de projetar necessidades próprias e comuns. Essa sociedade nos infantiliza e nos incapacita emocionalmente. Não dá mais para ser comum, não dá mais. Ou vamos usar a palavra da moda. A palavra da moda para comum é ordinário. Famílias ordinárias, não sei o que ordinário. Normalmente quem usa a palavra ordinário quer ser extraordinário. Quem está usando a palavra ordinário provavelmente quer ser extraordinário. Talvez se encaixe no transtorno de personalidade narcisista. Mas vamos lá. Será que a Bíblia mostra contextos desse modelo de personalidade? Será que ela mostra? Ela mostra. Davi e Saul é um exemplo clássico para você entender a personalidade, o transtorno de personalidade narcisista. Quem era o narcisista? Saul. Idolatria da imagem. Pastor Marcos já pregou isso aqui várias vezes. E aí ele que me deu todos os textos. Todo o contexto bíblico veio dele, tá? Vamos ler primeiro lá. Tá em... Meu Deus, saiu aqui a referência bíblica. Pedrinho, qual que é o primeiro aí que eu passei para você? Isso.
1 Samuel 15:12. Eu estou usando a nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje. Gente, é para ficar bem esclarecido mesmo. O que diz lá? Na manhã seguinte, vou ler daqui. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para uma cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra a si mesmo, e que depois tinha seguido para Gigal. E aí, quem constrói um monumento para si mesmo? Será que tem diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista? Precisa checar os outros? Não, quem chega a construir um monumento para si mesmo deve ter ticado as 9 características lá. E hoje, será que construímos monumentos para nós mesmos? Acho que o texto aqui está falando que é isso que fazemos com as nossas redes sociais, não é? Vamos construindo monumentos para nós mesmos. E foi isso que Saul fez. Então, e Saul era o bom moço. Gente, porque se a gente for comparar, eu sempre digo isso, vai comparar Saul com Davi. Davi cometeu um adultério e um assassinato. Aí se você compara, Davi matou muito mais do que Saul matou. Então foi uma sanguinária total. Ele matou o dobro do que Saul matou. Quem é o bom moço? Saul. Saul é o bom moço. É assim. Ia lá, justificava tudo. Não, Samuel, mas vai lá, fala para Deus que a intenção foi boa. Eu queria trazer comida para o povo. Teve um contexto em que Deus falou para ele, na batalha, eles iam ganhar a batalha e não era para trazer nada, nenhum destroço, né? Esse é o termo. Não era para trazer nada, não era para trazer as riquezas, não era para trazer nada do que aquele povo tinha, era para ficar tudo lá. O que Saul fez? Trouxe tudo. Aí Samuel vai dizer para ele: ô Saul, Deus não falou que não era para trazer? Não, Samuel, mas é para o povo, não é para mim. É para o povo, não é para mim. Então ele justificava tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. Davi não. Davi cometeu um adultério, cometeu um assassinato e rasgou as vestes diante do Senhor. Se arrependeu, reconheceu o pecado. E aí ele foi citado como homem segundo o coração de Deus. Então como um homem que comete pecados tão graves é citado como um homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia o pecado diante do Senhor. Ele não estava olhando para a própria imagem. Ele não disse assim: Senhor, mas a Batseba estava dando sopa ali. Aquilo era lugar para ela tomar banho? Em frente à minha janela? Olha lá, não é o que alguns homens dizem? Mas Senhor, ela deu em cima de mim, se jogou em cima de mim. Sai correndo igual José fez. Você entende? Então, o narcisista, ele sempre vai ter uma desculpa para o erro dele. Sempre. Sempre terá uma desculpa para o erro dele. Ele não chega diante do Senhor, ele não chega diante de quem ele precisa fazer um conserto e diz: eu pequei, eu errei, eu fui injusta com você, eu não podia ter feito isso, eu entendi errado. Não faz esse tipo de conserto. O narcisista, ele se desculpa assim, igual eu me desculpava com o Marco. Não, eu sei que eu errei. Eu não devia ter falado para você o que eu falei, mas deixa eu explicar porque que eu falei. Gente, eu passei bons anos do meu casamento e nas minhas relações pedindo desculpas e explicando por que eu fiz o que eu fiz. Saul, Senhor, misericórdia de mim. Saul, era isso que Saul fazia. Ele justificava o que ele tinha feito. Ele tinha uma boa justificativa para fazer o que ele tinha feito. E Deus que lidasse com isso. E Samuel que fosse defender ele lá. E aí o que acontece com Samuel? Que vocês vão ver o que é uma relação com um narcisista. Olha só. Está lá em Samuel, o outro texto. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Deus já tinha se arrependido de colocar Saul como rei de Israel. A coisa já tinha acabado, ele já tinha ungido Davi, mas Samuel tinha pena de Saul. Provavelmente Samuel via Saul como o bom moço. Justificava as coisas erradas que Saul
tinha feito. Porque é esse o relacionamento que o narcisista, ele estabelece com quem vira refém dele. Ele chora, aí ele passa a noite sem dormir, aí ele fica sem comer, aí ele não vai trabalhar, a imunidade dele baixa, ele fica doente, e aí todo mundo fica com dó. E ai de quem não corresponder a isso, é maldoso. Ai de quem não corresponder a essa relação, é maldoso. Então Samuel estava com dó. Vamos lá ver o que diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que também é um contexto que nos ajuda bastante a entender que a Bíblia já nos mostrou que nós viveríamos isso. E gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Será que a nossa sociedade narcisista, ela está narcisista só agora, ou já houveram sociedades narcisistas? Claro que já houveram, óbvio que já. Óbvio. O que acontece, esse sempre foi uma condição humana. Então não existe narcisismo porque ele foi categorizado como um transtorno lá em 1900 e pouco. Não. A gente sempre teve que lidar com isso na condição humana. Sempre, desde que o mundo é mundo. Adão e Eva. Eva, narcisista. Narcisismo nasceu lá. Quero ser igual a Deus. Se olhou no espelho e achou que era melhor que todo mundo e foi lá convencer Adão. Abel e Caim. O que Caim foi requerer de Deus? Por que você aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha? Narcisismo. Só que hoje isso está potencializado por causa do mundo globalizado. Então hoje tudo viraliza muito mais rápido. Então por isso que eu posso falar de uma sociedade. Antes eu poderia ter uma sociedade narcisista lá na Grécia. Ai, tem um povo lá que está ficando bem narcisista. Mas isso não atingia aqui o Brasil. Ou eu podia ter uma cidade que se achava a melhor do Brasil. Agora eu tenho todas se achando a melhor, entende? Então é que isso potencializou, isso está maior, isso está grande, isso está atingindo o maior número de pessoas. Por isso que muito provavelmente vai deixar de ser um transtorno e vai passar a ser um comportamento padrão. E aí está tudo bem ser narcisista. Eu atendi um paciente há muito tempo, não é daqui, é de fora. Então, que ele uma vez na sessão, ele falou para mim assim: nossa, Márcia, sou bem narcisista, né? Falei, Falei, você está se identificando? Tô. Falei, tá, o que a gente faz com isso? Falei, não sei, quer tratar? Quer tratar? E aí vira e mexe na sessão, era muito engraçado. Nossa, um paciente que eu tenho o maior carinho por ele. Porque chegar nesse processo de autoconhecimento num transtorno como esse é muito difícil. E ele fez muitas evoluções, muitas evoluções. Mas quando ele se deparou com ele mesmo, ele teve que dizer. Mas olha lá o que diz 2 Timóteo. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas. A Bíblia diz muitos, ok? Muitos. Então eu não estou falando mais de uma sociedade localizada. Nos últimos dias, muitos. Então os últimos dias aponta para um comportamento doentio que se torna padrão. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Parecerão ser seguidores da nossa religião. E aí aqui está falando da igreja. Será que tem narcisismo dentro da igreja? De acordo com as teorias dentro da psicologia, os transtornos mentais, em primeiro lugar, estão entre os médicos, advogados, políticos e religiosos. Então, a gente está aí, fazendo parte. Se você é médico, advogado, está num contexto religioso ou é político, já tica aí. Deixa eu ver, advogada não sou.
Ainda bem que os psicólogos não estão aí, né? Então, tem gente, mas nós não temos o direito de sair por aí acusando e colocando o dedo nessa ferida. Mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Eles estarão envolvidos com a religião, eles vão inclusive provavelmente declarar Cristo. Isso aponta para a sociedade que vai reconhecer o anticristo como Cristo. E sabe o que o texto termina dizendo? Fiquem longe dessa gente. É a Bíblia dizendo, tá bom? Então eu posso ficar longe do narcisista? Posso ficar longe. Eu tenho que continuar amando. Então vamos diferenciar uma coisa: amar em Cristo Jesus, eu amo porque Ele me amou primeiro. Mas eu posso ficar longe nessa relação? Posso ficar longe nessa relação. Eu tenho o direito de dizer, não, aqui para mim não dá. Eu não vou mais alimentar essa doença e não serei mais alimentada por essa doença. Então eu posso sim ficar longe. Romanos 12, 2 e 3 diz assim, olha: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo. Olha como é que o apóstolo Paulo se refere a ele. Gente, o apóstolo Paulo é um exemplo de uma autoestima no lugar certo, de uma autoestima equilibrada, de uma perspectiva correta de si mesmo. O apóstolo Paulo é um exemplo. Se você quer copiar um exemplo de uma perspectiva correta de si mesmo, vai estudar, ler e aprender com o apóstolo Paulo, tá bom? Um modelo humano. O nosso modelo principal é Cristo. É Ele que nós devemos imitar, seguir, enaltecer, honrar, adorar. Mas um modelo humano que pode nos ajudar a ter uma perspectiva correta de nós mesmos, na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu, né? O narcisista está ouvindo essa mensagem e está dizendo assim: a Márcia é uma narcisista. Ela está apontando o dedo, o narcisista está fazendo isso. A mente dele está trabalhando dessa forma. Ela está apontando o dedo, ela está acusando, ela não tem empatia, ela não é amorosa. O narcisista está com tudo isso aí na mente dele. E Filipenses 2, 3 e 4, tá? Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. João Batista, ele pôde fazer o que ele fez. Eu também gosto de citar João Batista como alguém que tinha uma autoestima no lugar certo. João Batista, quando perguntam quem ele era, ele nem sabia dizer quem ele era. Ele ligou aquilo que ele era ao propósito que ele tinha que cumprir. O apóstolo Paulo também. Eu quero ler Romanos 1. Vou abrir aqui no meu celular. Não precisa ir não, Pedrinho, tá bom? Romanos 1. Só para vocês terem um exemplo aqui. Vou ler primeiro 2 Coríntios 2. As visões 2:12. 2 Coríntios 12. As visões de revelações de Paulo. Ele diz assim, olha: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Gente, meu Deus do céu, há um tempo atrás eu dizia assim, esse apóstolo Paulo é muito narcisista, né? Ele está dizendo assim, ó, eu preciso me gabar de mim mesmo. Então eu reconhecer as minhas habilidades, eu reconhecer os dons que Deus me deu, isso não é narcisismo, não confundam as coisas. Eu demonstrar confiança naquilo que eu sou e naquilo que eu faço é ter uma perspectiva correta de quem eu sou, desde que eu reconheça que tudo que eu sou, que tudo que eu tenho vem de Deus. Essa é a diferença do apóstolo Paulo, essa é a diferença do rei Davi, essa é a diferença de João Batista. Ele sabia que ele tinha vindo para preparar o caminho do Senhor. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que Deus tem me dado, tá? E aí ele fala, então lá no 10, é bem interessante também como é que ele começa. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Ele está dizendo assim, olha, tá tudo bem, eu posso ter umas palavras duras aqui para falar com você, eu posso estar falando com você de um jeito meio duro, mas então esquece que eu estou sendo duro e ora para Cristo, porque Cristo foi carinhoso.
ele tem uma perspectiva correta de quem ele é. Ele sabe que no temperamento dele, às vezes ele vai dar mesmo de dedo na cara do outro, como ele fez várias vezes. Mas ele está dizendo assim, olha, se você não está satisfeito comigo, se essa palavra está muito dura, olha para Jesus, ele é amoroso, ele é carinhoso, não olha para mim. Ele levava tudo para o Senhor. A perspectiva dele era do céu, era de quem ele servia. Por que que ele pôde cumprir o propósito dele? O que é uma perspectiva correta de quem nós somos? É quando o eu se conecta com o propósito. Se o seu eu se conectar com o propósito, a tua autoestima está no lugar certo. Porque quando o eu se conecta com o propósito, você vai aguentar a tempestade, que foi o que aconteceu com os discípulos quando estavam no barco. Você vai aguentar o que for, se o teu eu se conectar com o propósito. Não tem quem te derrube, não tem quem amedronte você, não tem conserto que você não vá fazer, se o seu eu se conectar com o propósito. Porque daí já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. E a obra que Ele tem para realizar vai se realizar através de você. Não é mais sobre você, mas é sobre quem te incumbiu. E isso não anula as habilidades, os dons, a inteligência e a sabedoria que Ele dá para você. É isso que você precisa entender. Mas o narcisista, quando ele vê alguém confiante, maduro, ele quer destruir essa pessoa acusando. Tanto que o apóstolo Paulo foi extremamente acusado. Ele passou a maior parte do ministério dele preso. Vocês sabiam? Ele passou a maior parte do ministério dele preso. E mesmo assim ele não deixou de fazer o que ele tinha para fazer. E ele não deixou de reconhecer quem ele era para cumprir esse propósito para o qual ele foi criado. Então assim, gente, é muito difícil fazer um apelo com relação a isso, é muito difícil falar sobre isso. Eu resisti bastante, é muito difícil. É muito difícil você não colocar o dedo na ferida, ainda mais no meu caso que sou psicóloga, né? Você já olha para mim dizendo assim, você identifica todo narcisista? Olha, eu tento não identificar, eu aplico a regra e o amor de Jesus. E podem ter certeza que quando eu identifico, o que eu faço é orar. Sempre orar, sempre orar. Mas como eu tenho uma tendência, por causa da minha autoestima baixa, o meu histórico é de uma autoestima baixa. Então se eu tenho um histórico de uma autoestima que foi muito rebaixada, eu tenho uma tendência a uma autoestima elevada, é óbvio. Quem foi muito machucado, quando se organiza, tem uma tendência a ficar com uma autoestima elevada. Então eu sei quais são as minhas deficiências, eu sei quais são as minhas áreas de vulnerabilidade. Mas normalmente a minha autoestima é mais baixa do que alta. Eu tenho que lidar com muito desgaste para demonstrar segurança naquilo que eu estou fazendo. Mas eu sei que a minha segurança vem de Jesus. E é por isso que eu estou aqui. Porque um melancólico com pouco tempo para estudar, ele rói a corda. Fala assim, não vai dar para falar sobre isso, porque eu não estou tendo tempo hábil para estudar sobre isso. Mas quando você tem alguém te impulsionando, e aí eu louvo a Deus pela vida do meu marido, é que ele diz, vamos lá, hoje ele viveu, teve que aguentar tudo. Eu acho que eu não vou, acho que não vai dar. Aí quando ele saiu de casa, ele falou, não, então você quer que eu pregue? Dá tempo de eu estudar? Daí eu falei, não, mas é Deus que falou que era para eu falar? Daí eu fico, entendeu? Tentando buscar isso. Então esse é um resultado interno, é um resultado interno. Você precisa que alguém te valide. Mas aí eu falei, não, Senhor, peraí. O Senhor quer que eu fale sobre isso? Porque mais uma vez eu estou me colocando na vitrine. E o Senhor sabe que é difícil para mim. Porque uma mensagem como essa, um assunto como esse, traz muito desgaste. Eu não vou agradar. E é óbvio que eu tenho uma necessidade de agradar. Óbvio. Não existe ser humano que não tenha necessidade de agradar. Existe ser humano que não reconhece a necessidade que tem de agradar. Mas não existe ser humano que não tenha necessidade de agradar. Ouvir um elogio, receber uma recompensa, gente, é a coisa mais boa que tem. Então é óbvio que a gente tem que lidar com essas questões internas. É óbvio, mas é algo muito difícil. Mas eu quero dizer para você, que se você se identificou com isso, e você precisa ter a sua personalidade transformada, para você poder cumprir um propósito que é eterno. Eu vou dizer uma coisa para você, o apelo não é para você clamar por uma cura de qualquer transtorno de personalidade que você tenha.
cura de um transtorno de personalidade não vem dessa forma. A cura de um transtorno de personalidade vem quando eu decido obedecer a Cristo Jesus. Aí eu sou curada, dia a dia, da minha autossuficiência, da minha necessidade de aprovação. Eu preciso me conectar com Ele e reconhecer que a obra é dEle. É só dessa forma que eu serei curada. Não há outra forma. Se você vier aqui pedindo a cura de qualquer transtorno, de qualquer desvio que esteja na tua personalidade, não há como, porque o resultado disso é pela obediência. O resultado disso é pela conexão com Cristo Jesus. Amém? Então, se você deseja nessa noite, tendo ou não, reconhecendo ou não que há alguns traços na sua personalidade, isso é tão irrelevante diante de Jesus. Isso é tão irrelevante. Se Jesus dependesse em alguma coisa daquilo que eu coloco diante dele, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Falei isso para as mulheres na terça-feira. Nunca será suficiente o tempo que eu dedico para Ele, nunca. Por isso eu terei a eternidade para estar diante dEle. Porque nesse tempo que nós vivemos, nunca será o suficiente. E foi isso que Ele falou para mim na terça-feira. Márcia, para de se autoflagelar. Você está o ano inteiro se autoflagelando porque o teu tempo está curto. O seu tempo, o tempo que você dedica a mim nunca será suficiente. E mesmo assim eu posso fazer alguma coisa na sua vida e através da sua vida, se você reconhecer que o poder vem de mim. Amém? Eu já vou pedir desculpas que eu passei um pouco do horário, mas mesmo assim eu gostaria de fazer esse apelo. Se você deseja hoje, Pastor Marco, me perdoe, 10 minutos. Se você deseja hoje se conectar com Cristo Jesus, para que então você possa viver toda a boa obra que Ele separou para você, eu quero que você fique em pé. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez, Senhor, eu poder provar que o poder é Teu, Pai, que é o Senhor quem faz. Obrigada, Pai. A minha oração, Senhor, por esses irmãos e irmãs amados, porque eles são amados por Ti, Pai, de forma incondicional. O Teu amor é incondicional, Pai. Eu não sou capaz de amar como o Senhor ama. E não é aqui sobre o meu amor, é sobre o Teu amor por cada um deles, que eles possam sentir, Senhor, esse amor agora, inundando os corações, Senhor, ocupando espaço na alma, Pai, que muitas vezes se encontra vazia, e por se encontrar vazia, Pai, deu espaço para que tantos enganos entrassem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a minha oração é que essa conexão que começa agora, nesse minuto, Pai, diante daquilo que o Senhor está fazendo, diante da obra do Espírito Santo, Senhor, que essa conexão, Pai, os transforme de glória em glória, transforme a mente e o coração, Senhor, e os leve, Senhor, a cumprir um propósito que é Teu. Que diariamente, Senhor, eles possam continuar se conectando com essa obra, se conectando a Ti, Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é a luz, Pai. O Senhor é a luz, o Senhor é a água da vida, Pai. E que os meus irmãos e irmãs, Senhor, possam experimentar isso, Pai, de forma abundante e sobrenatural, Pai. Continue falando aos corações, leva a consertos que são necessários, Senhor. Trabalha através do fruto do Espírito a verdadeira, Senhor, contrição de um coração que é verdadeiramente humilde, à semelhança daquele coração de Davi, Pai. Transforma os corações nessa noite, transforma o meu coração nessa noite, Pai, a semelhança do coração daquele, Senhor,
que foi reconhecido como um homem segundo o teu coração. Nós queremos isso também, Pai. Nos conectar contigo, Pai, para te obedecer. Ora comigo assim: Pai, eu decido hoje, nessa noite, me conectar com a obra da cruz. Eu reconheço o teu amor extravagante, incondicional, que deu o teu filho para morrer por mim naquela cruz. Eu aceito, Pai, essa obra redentora e santificadora, e eu declaro aqui, Pai, que eu quero e eu desejo me conectar com toda boa obra que o Senhor separou para mim, em nome de Jesus, amém. Eu vou finalizar com o texto do apóstolo Paulo, que eu amo: aquele que começou a boa obra é capaz de concluí-la até o dia final. Amém?